o que significa, qual é o impacto para o trabalhador quando ele é diagnosticado com burnout? Quais são os direitos que ele tem? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho interessante a gente trazer a origem, né? A origem dessa síndrome, ela foi primeiramente, digamos assim, diagnosticada ou percebida por um psicanalista alemão, que ele trabalhava 12 horas por dia e ainda à noite ele atendia mais pessoas, e isso levou ele então a um esgotamento. Isso na década de 70 nós estamos falando. Um esgotamento tanto físico quanto esgotamento mental. E então, agora, e não quando eu falo agora, eu quero dizer já há algum tempo, que essa doença, a síndrome de burnout, ela tem uma relação direta com o trabalho. Isso já está lá no decreto 3048 de 99. E isso significa o que na prática? Significa que, uma vez aquele trabalho... Só vamos esclarecer. O decreto 3048 é de 99, mas a síndrome de burnout não está lá desde 99. Está lá há alguns anos, mas não é desde 99. Só um esclarecimento para o pessoal que está em casa assistindo. Pode seguir, Marcelo. Desculpa a interrupção. Não, que é isso. Então, assim, a partir do diagnóstico dessa doença, como a empresa deve proceder? Deve afastar, emitir a CAT e afastar esse trabalhador para que ele busque, então, o seu afastamento previdenciário. Faça uma perícia junto ao INSS e lá, sendo constatado, então, essa síndrome, ele ficará afastado pelo tempo que o perito do INSS entender como o tempo necessário à sua recuperação. Durante esse período de afastamento, esse trabalhador, por ser uma doença ocupacional, ele terá, por exemplo, direito ao fundo de garantia. A empresa deverá continuar depositando o fundo de garantia dele. Isso está previsto lá na lei do próprio fundo de garantia. No caso de afastamento por acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, então a empresa deve continuar pagando o fundo de garantia. Essa é uma das consequências. Nós temos outras. Por exemplo, indenização por dano material, indenização por dano moral. O que seria indenização por dano material? Vamos imaginar que esse trabalhador, então, para fazer esse tratamento dessa síndrome, ele tenha que desembolsar o custo com remédios. E os remédios, nós sabemos, dessas doenças psiquiátricas, normalmente não são tão baratos assim. Então, esse custo com o remédio, em função de ser uma doença ocupacional, poderia ser cobrado do empregador. Também nós temos algumas categorias que têm a previsão do participação nos lucros e resultados, por exemplo. Ao final do ano, a empresa vai lá e divide os lucros com seus empregados. Se esse cidadão estiver afastado, passe o ano inteiro de 2022 afastado, ele não vai receber lá no final do ano essa participação nos lucros e resultados. E isso nós podemos enquadrar como também um dano material. Além do dano moral. E isso não só para burnout, qualquer doença laboral. Exatamente. Se a pessoa tiver mal do túnel do carpo, tiver um plano de coluna, tiver qualquer outra coisa, isso se aplica também, né? Exatamente. É só importante a gente fazer um esclarecimento que a participação nos lucros e resultados é previsto em lei, mas a lei reporta a sua regulamentação às normas coletivas. Então, para que a gente saiba se uma determinada categoria vai ter ou não aquele direito, nós precisamos conhecer, então, a convenção coletiva, o dissídio coletivo daquela determinada categoria. Estando ali presente a participação nos lucros e resultados, como tu bem disse, não só a síndrome de burnout, qualquer síndrome, qualquer doença relacionada com o trabalho, dará direito àquele trabalhador de buscar esse ressarcimento de ordem material. Essa informação é importante para quem está em casa. Qualquer doença laboral. A síndrome de burnout ela tem uma vinculação ao trabalho, uma vinculação, quando detectada, gera-se uma presunção de que ela foi relacionada ao trabalho. E outras doenças, por exemplo, doenças psiquiátricas, a depressão, a síndrome do pânico, elas geram essa presunção, doutora? Elas não geram essa presunção. O que acontece? A depressão, por exemplo, ela é uma doença multifatorial. Ela pode decorrer de diversos fatores, inclusive somados. Então, não há essa presunção direta. É necessário que haja uma prova, através de uma perícia, por exemplo, num processo trabalhista, de que aquela depressão
tem alguma vinculação com o ambiente de trabalho. Caso contrário, não ficará comprovada a doença ocupacional. E eu tinha me esquecido de um outro direito muito importante também, Guilherme, que seria a própria garantia de emprego, a estabilidade. Aquela pessoa que teve um diagnóstico, aquele trabalhador, o empregado que teve um diagnóstico de uma doença ocupacional, seja ela síndrome de burnout ou outra relacionada ao trabalho, ele terá uma garantia de emprego de 12 meses a partir da sua alta previdenciária.